Mas, tipo assim, qual que é a diferença do que estava sendo feito para o que agora está sendo feito em Runes, assim, só para ficar bem claro na mente das pessoas, tipo, qual que é a diferença de Runes para as outras coisas, entendeu? Então, isso daí, inclusive, eu acho que é um ponto legal que o Matheus trouxe, porque boa parte dessa flexibilidade que a gente vai ter para a criação de segundas camadas agora, provavelmente vai vir com mais força, né? Se o padrão Runes ele conseguir de fato ser muito adotado e ultrapassar o que foi o Ordinals, né? Digamos assim, como padrão fundamental da rede. Porque quando a gente faz essa diferença, né? Igual o Matheus falou muito bem, assim, esse tipo de inserção de dados genéricos na rede do Bitcoin sempre aconteceu, né? A manchete lá de jornal, melhor, a página do jornal que o Satoshi Nakamoto colocou lá no primeiro bloco, um exemplo. A Tether fazia transações de dólar na rede do Bitcoin, tinha vários protocolos que usavam a rede do Bitcoin para garantir segurança, né? Isso sempre aconteceu. O que o Ordinals trouxe de diferente? Você liga isso com um Satoshi específico da rede, né? Ou seja, você liga isso com um pedacinho de Bitcoin e você consegue enviar ele a partir daquele momento. A Runes, ela tenta fazer isso de uma maneira um pouco mais aprimorada e abandonando algumas gambiarras dos Ordinals, né? Então ela esquece esse negócio de você linkar com o Satoshi, você faz isso nativamente no TXO, né? Na transação de Bitcoin da rede, né? É como se você estivesse usando uma estrutura mais primitiva da rede, ao invés de usar um post-it que você está colando por cima ali, meio que fazer uma gambiarra para ver se o negócio vai funcionar, entendeu? Então, assim, a principal diferença é que agora você faz isso de maneira mais primitiva na rede, menos de maneira como se fosse uma gambiarra colada com durex e fita adesiva, chiclete, entendeu? E é um negócio mais bem pensado, assim. Então, pode trazer uma maior flexibilidade para as segundas camadas do Bitcoin, por exemplo, serem construídas. E essa questão das taxas, cara, sempre vai ser uma disputa, né? Porque o que acontece no final das contas? O Bitcoin ele tem dois tipos principais de usuários, né? Se a gente for levar em consideração que o objetivo do Bitcoin seja ele virar uma moeda, né? Ou uma reserva de valor, né? Mas para isso antes ele tem que virar. Ou para virar uma moeda, né? Antes ele teria que virar uma reserva de valor. Ele tem duas características principais antes de, talvez, no futuro, ele ser usado de fato como unidade de conta. Quais são essas características? Ele tem que armazenar valor muito bem, e ele também tem que servir como um meio de troca, né? Para você transferir valor. Então, em um desses lados, você vai ter um arquétipo do usuário que ele quer armazenar valor, então ele quer comprar Bitcoin e deixar tudo guardado embaixo do colchão dele. E, cara, vou esperar a Mad Max acontecer, aí eu vou gastar esses Bitcoins. Mas, a princípio, eu quero usar isso como reserva de valor, entendeu? E um outro tipo de usuário que quer fazer transação, né? Então, ele quer usar o Bitcoin para poder transferir valores. Naturalmente, os mineradores, eles são pagos de duas formas. Cada forma ela vai ficar nas costas de um desses tipos de usuários, né? Uma dessas formas é você imprimir novos bitcoins, que é o que está acontecendo. Quem paga por isso é o cara que está guardando tudo embaixo do colchão, né? Ele está sendo diluído. Então, o cara que tem muito bitcoin guardado, ele é diluído com a impressão de novos bitcoins. A outra forma de pagar pela segurança da rede é taxa. Quem é que vai bancar essa questão? É o cara que está fazendo transação. Esses dois tipos de usuários vão sempre brigar entre si. O cara que quer fazer transações na primeira camada, ele vai tentar empurrar essa bucha para o cara que usa o Bitcoin como reserva de valor. O cara que usa como reserva de valor vai tentar empurrar essa bucha para o cara que está fazendo transferência. E hoje, o que acontece, né? A maior parte dos detentores de Bitcoin, eles estão comprando Bitcoin para usar como reserva de valor. Então a maioria deles está relativamente confortável com taxas altas, desde que você não tenha. A outra solução seria você ter, por exemplo, uma inflação de longo prazo no Bitcoin. Para a maioria dos usuários de Bitcoin, isso aí nem é impensável, justamente porque o cara é esse maluco que está com o Bitcoin debaixo do colchão e ele quer parasitar a segurança da rede em cima do cara que está pagando taxa, né? Isso sempre vai ser um problema para a rede do Bitcoin, sempre vai ser um debate, né? A rede ela vai evoluindo com isso, a comunidade sempre vai debater isso, porque naturalmente você tem um sistema em que um dos dois lados vai ter que ser mais parasitado em algum momento. Ou o cara que vai ser diluído, ou o cara que vai pagar taxa. E quanto mais parasita você tem de um lado, mais você incentiva as pessoas a irem para aquele lado, isso gera uma pressão maior na rede, né? Então, tipo assim, começa a ficar gente demais tendo segurança da rede, pagando de menos, né? Enfim, cara, isso sempre vai ser um debate, entendeu? Agora, no final das contas, para poder sustentar a rede, alguém vai ter que estar pagando essa conta. Se hoje isso é por meio de taxas, que bom que essa conta está sendo paga e que o budget de segurança da rede está aumentando, entendeu? Então eu vejo isso como um cenário positivo. Agora, conflito na rede, pessoal chiando porque aumentou taxa, diminuiu taxa, tem inflação no Bitcoin, vai ter halving, não sei o quê, isso sempre vai ter, porque é da natureza você ter usuários que vão ter esses interesses conflitantes, né, digamos assim.